Olá, meus amigos, estamos aqui para tratar com vocês de vários assuntos importantes, especialmente se você é da área médica, da área da saúde. Aqui nós somos a Evicom Assessoria Contábil e vamos tratar de diversos assuntos importantes, principalmente agora que estamos nesse período de declaração de imposto de renda. Aqui comigo, contador e sócio da Evicom Assessoria Contábil, Iranildo Luciano, que vai sanar muitas dúvidas de clientes nossos, de colegas que todos os dias chegam no nosso site, no nosso caixa de mensagem, perguntas, dúvidas sobre acerca da declaração de imposto de renda e também sobre constituição de empresas, voltadas para a área da saúde. Ou seja, será que médico, será que fisioterapeuta, toda essa classe, eles preferem trabalhar como um profissional autônomo ou é melhor que eles constituam empresa? Então isso aí a gente vai trabalhar isso aqui nesse bate-papo bacana. E agora eu vou deixar aqui o Iranildo se apresentar para que a gente comece esse bate-papo. Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem com você? É um prazer, estarmos aqui sempre compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento. Sabemos que temos no nosso país uma alta carga tributária e só podemos, tentar diminuir esse volume vultuoso de impostos que todos nós estamos submetidos se tivermos o conhecimento da legislação para podermos nos proteger. E é justamente o que nós estamos pretendendo fazer aqui hoje, levar até você, profissional da saúde, informações para que você possa tomar decisões e quem sabe reduzir esse montão de imposto que você paga. Como já foi apresentado, meu nome é Iranildo Luciano, sou contador, especialista em planejamento tributário, sou um dos sócios aqui da Evicom Assessoria Contábil e a gente tem como missão estar levando até vocês esses conhecimentos, essas informações e caso não seja sanado todas as dúvidas aqui nesse bate-papo, você pode sim mandar uma mensagem via direct, no WhatsApp, fazer suas perguntas e também quero lembrar você que nós estaremos disponibilizando um e-book com tudo que a gente vai conversar aqui para você que seguir nossas redes sociais, enviar uma mensagem para a gente dizendo eu quero, aí a gente vai estar em contato com você e vamos disponibilizar esse material, tá bom? Então, Nildo, é isso aí, tem muita coisa para a gente conversar, são assuntos polêmicos e a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. E eu já quero começar com uma polêmica bastante interessante. Nós sabemos que, infelizmente, culturalmente, o brasileiro ele tende a não querer pagar imposto. Então a gente fica naquela de ninguém quer pagar imposto, porque a gente já, não vou nem entrar nesse mérito, mas a gente acha que ele não é bem destinado, enfim, mas não é esse o mérito da questão. O meu questionamento é, a gente consegue hoje, como você estava falando, trabalhar de uma forma correta e pagar menos imposto sem que haja uma sonegação, não é isso? Muitas pessoas, elas buscam outros caminhos, de repente, para reduzir a sua carga tributária. Mas hoje não tem como fugir. O fisco aí dispõe de muitas tecnologias que são capazes de saber se você está pagando o imposto correto ou não. Basta cruzar dados. Hoje as operadoras de cartão dão informação ao fisco, os bancos, movimentação de PIX, a questão dos planos de saúde, informam para o governo. Então, basicamente, a declaração pessoa física é só um confirma, certo? As informações já estão lá, o governo já sabe, então confirma. Eu posso reduzir a carga tributária? Pode, desde que detenha o conhecimento necessário e faça o planejamento, para ter uma organização financeira e assim reduzir. Não é um passe de mágica, Isso requer uma tremenda organização para atingir esse fim. É possível? Sim, com certeza. Bom, então nós já vimos que não precisa. Primeiro que não dá mais para esconder, porque uma vez que você
por exemplo, visitou um consultório médico, fez um procedimento lá, o médico vai te dar uma nota fiscal e aquilo ali, ambos já se comprometem, né? Com o fisco, ou seja, o fisco já sabe dessa informação à medida que foi emitida essa nota fiscal. Então ficou claro esse primeiro momento. E aqui eu quero deixar, já começar a pergunta, eu acho que é a pergunta-chave para esse nosso início de bate-papo. Iranildo, eu sou profissional, por exemplo, da área da saúde, seja médico, fisioterapeuta, eu sou dentista. A gente sabe que ao longo dos anos esses profissionais sempre trabalharam, na maioria das vezes trabalharam de forma autônoma, ou seja, né, não é uma empresa, mas sim a pessoa. Eu hoje, fazendo esse planejamento tributário que você citou aí, eu vou descobrir ou eu vou encontrar realmente a resposta para a minha grande dúvida, que é melhor eu ser autônomo ou é melhor eu ser PJ? Como é que eu vou, como é que o médico ele vai ter essa certeza que a opção melhor para ele é essa? É melhor que ele continue de forma, não vou dizer informal, porque a pessoa física ele também contribui. Aí a questão é saber qual é a melhor opção, em que momento, qual é o momento ideal que o profissional deve procurar a Evicom para poder fazer esse estudo, como é que funciona esse planejamento? É uma pergunta que a resposta não é tão simples, né? Mas que é a pergunta que todo profissional ele tem que estar a todo instante, né, se fazendo. Será que no regime que eu estou pagando os tributos que eu estou recolhendo hoje, eu estou fazendo da melhor forma? Porque tudo, né, pode mudar, de uma hora para outra as realidades mudam, então a situação que eu estou vivendo agora, ela muda. Aí a pergunta, né, será que se eu ficar pagando como pessoa física, né, sou médico, tenho um contato com o plano de saúde, com o hospital, tenho contatos, né, com colegas que têm Atende consultório, particularmente, né? atendo particular, recebo dinheiro de diversas fontes, ou eu de repente abro uma empresa, monto a minha clínica, né, faço os meus autoatendimentos, faço convênio com planos de saúde, com hospitais e passo a receber na pessoa jurídica. E aí, qual o melhor? Qual a melhor opção? Será que é a pessoa física? Será que é a pessoa jurídica? Eu vejo assim que, antes de você dar a resposta, só interrompendo aqui, quando se fala em pessoa jurídica, empresa, normalmente as pessoas têm medo, né? Por abrir uma empresa, um CNPJ, já vem aquela gama de preocupações, porque, primeiro de tudo, é uma novidade, né? Ele pensa assim, eu como médico, a preocupação dele é cuidar da saúde, é fazer os procedimentos. E ainda mais ter que abrir um CNPJ e construir uma empresa, enfim, tem toda uma gama de preocupações que eu já senti de alguns isso aí. Infelizmente, né, eu vou ter que dizer para a nossa audiência que a resposta não é tão simples. E não dá para dizer assim, não, é melhor você ser PJ. Não, é melhor você ser pessoa física. O ideal é conhecer os dois regimes, certo? E todas as obrigações que contém nelas, e a partir daí, da sua necessidade, da sua realidade, escolher a melhor opção. Por esse motivo, né, a gente vai discorrer aqui sobre, né, os dois regimes de recolhimento, pessoa física e pessoa jurídica, e lá no final, né, você mesmo vai conseguir encontrar a resposta diante das informações, do conteúdo, de tudo que a gente vai estar aqui trazendo e passando para você, tá certo? Ok, então vamos para frente, né? Irã, de que forma que é recolhido o imposto de renda da pessoa física? É isso? Vamos lá. Primeiro, é muito importante você saber que quando você, né, termina o seu curso e começa a trabalhar, você tem um sócio, certo? Que vai ser seu sócio por toda a sua caminhada laboral e profissional, que é o governo. Então, de tudo que você trabalha, que você produz, uma parte desse ganho, desse recurso,
ela tem que ser recolhida para o governo, que são os nossos impostos, os nossos tributos. E aí, Nildo, eu posso trabalhar e não pagar nenhum imposto? Infelizmente, não. Eu sei que, de repente, você que está aqui nos assistindo, pode, né, quem sabe ainda nem está trabalhando ainda, vai estar terminando a faculdade, já está buscando esse tipo de informação de como recolher os tributos, ou você que já trabalha há muito tempo na área e sabe o que eu estou falando. A maneira é, você vai ter que apenas escolher e procurar a melhor maneira de recolher esses tributos. Então, a gente tem que partir desse princípio, certo? Eu tenho que pagar os tributos. A pessoa física, né, que a pergunta se baseia nisso, ela recolhe os impostos na declaração de imposto de renda, certo? Ao final, né, de cada ano, no ano seguinte, a Receita Federal ela libera um programa de declaração do imposto de renda e ela vai te perguntar, né, tudo que você arrecadou durante aquele ano, e sobre o arrecadado, ela tem uma tabela, que daqui a pouco a gente vai estar mostrando aqui essa tabela do imposto de renda. Você vai ver que o governo, dependendo do faturamento, ele vai te tributando. E infelizmente essa tabela ela é bem salgada, os valores são bem altos, por isso, né, a importância de ter os conhecimentos que a gente vai estar te passando aqui para poder, né, reduzir esses valores que são cobrados. Então a pessoa física, né, o profissional que é a pessoa física, ele vai pagar um imposto através da declaração de imposto de renda, ou pode antecipar também esse imposto se ele fizer o carnê-leão, que é algo que a gente também vai falar mais à frente, né, sobre o livro caixa, e vai falar sobre recolhimento do carnê-leão. Então, é essa maneira de recolhimento do tributo da pessoa física. Então, deixa eu ver se eu compreendi bem. Então, o profissional da saúde, seja o médico ou o terapeuta, ao final do seu procedimento ali, ele emite um documento, né, para o seu paciente. E esses documentos, eles vão para onde? Para onde é que vai esses documentos? Ele vai juntar todo esse documento para no final fazer o imposto de renda? É isso? Ó, toda empresa, né, até mesmo o profissional pessoa física, ele tem que ter um controle, né, e tem que ter algum sistema que guarde essas informações. Por exemplo, se você é pessoa física e atende seu consultório, todo atendimento você tem que ter anotado no mínimo o nome, o CPF e o valor do atendimento, porque essas informações ou são jogadas no livro caixa, que o profissional pode estar fazendo mês a mês, ou ele vai guardar essas informações para ser colocada na declaração de imposto de renda anual, né? Então, esse documento que é emitido pelo profissional, ele vai servir para os dois. Ele tanto serve para o profissional da saúde como para o paciente que recebeu esse documento, não é isso? Exatamente. O profissional, né, da saúde que está prestando serviço, ele vai emitir um recibo, né, a pessoa que contratou esse serviço dele. Paciente. Né? Ao paciente dele. E o paciente dele, daquele valor, vai poder se utilizar, né, na declaração de imposto de renda para abater o seu imposto. Por isso que é muito importante o profissional da saúde ter esse controle. Porque se o paciente, né, pegar aquele recibo, colocar na declaração de imposto de renda, se o profissional médico não tiver feito o envio também daquela informação, ambos vão cair na malha fiscal, certo? Ambos vão cair na malha fiscal. Então, já entrando para um outro, continuando, né, nossa conversa, mas indo para essa parte que você abordou agora, a gente está falando aí de dedução, né? Então, você falou aí que o cidadão que recebeu esse recibo do médico, ele vai usar como dedução no imposto de renda dele. E aí vem uma série de perguntas que todo mundo se faz. Quais são as deduções? O que eu posso deduzir? Eu vejo que algumas pessoas querem deduzir tanto o valor da consulta como até o medicamento que comprou, enfim. Tem como a gente dar uma lista, seja ela no tamanho que for, de possíveis deduções na declaração de imposto de renda para a nossa audiência? Vamos lá falar um pouco sobre as deduções, certo? Você que é profissional da saúde, né?
Já foi falado aqui, você anotou, né? Tem a informação lá de tudo que você recebeu. Esses valores vão ser a sua renda tributada. Depois que você coloca na declaração, né, informou a renda tributada, você vai poder, né, ver o que você vai ter de despesas para abater, né, o montante daquelas receitas que você teve. Então o governo, ele permite, né, que de uma forma juridicamente correta, desde que você detenha os documentos, você abata aquele valor. Ela tem algumas formas. A primeira, você pode optar por fazer a declaração de forma simplificada, certo? É uma forma que o governo te dá. Vamos dizer que você não tem despesa nenhuma. Você teve o faturamento, mas não tem despesa nenhuma para colocar, não tem plano de saúde, não tem filho, né, dependente, esse tipo de coisa, não gastou mais dinheiro com a educação, então o governo te permite, né, fazer a declaração por desconto simplificado. É o que estamos mostrando aqui. Ó. O governo deixa você utilizar 20% do montante da sua receita. Esse valor, né, ele tem um teto, né, limitado ao teto de R$ 16.754,34, que é o valor que você pode utilizar de desconto. Então, essa é a primeira forma, né, que eu tenho de dedução para diminuir meu imposto. Então, utilizar então na declaração. se eu não tiver dedução, de cara para mim já a opção melhor vai ser o desconto simplificado. Desconto simplificado. Mas vamos lá, pensando que eu tenho muitas despesas, quais são os outros tipos de despesas que são abatidas? Previdência oficial, né? Quem recebe por contra-cheque, né? No próprio contra-cheque, depois da receita já tem a previdência lá, certo? Previdência privada também é uma das maneiras que muitas pessoas encontram de também terem mais despesas para abater do imposto de renda, porque a previdência privada, além de muitos casos, né, servir como uma poupança também, ou uma segunda aposentadoria, ela também serve para abater o imposto de renda. Nós temos os dependentes, né, que é o valor que pode ser deduzido por filhos, né, ou cônjuges, no valor de R$ 2.275,08. Como é que funciona isso aí, Eranildo? Você tem um filho, então esse filho é menor de 18 anos ou menor de 24 anos, desde que cursando faculdade, ele pode ser colocado na declaração de imposto de renda como dependente, certo? Sua esposa não trabalha, ela pode ser colocada na sua declaração de renda como dependente. E isso vai te ajudar a diminuir lá a sua receita. Irã, só ainda nesse ponto aqui, de dependentes, uma dúvida que sempre muitas pessoas também têm, por exemplo, eu crio um sobrinho, sei lá, adotei uma criança, mora comigo e eu posso, esse também é considerado dependente, sei lá, vou usar o exemplo de um sobrinho, então um sobrinho que, sei lá, os pais foram embora, viajar, enfim, tá comigo, mora comigo, tá na idade, na faixa etária, e eu posso colocar ele como dependente? Somente se tiver a guarda judicial. Então, só o fato dele morar comigo não considera dependente? Não considera dependente, somente se tiver a guarda judicial. A questão também, às vezes a pessoa tem um filho, mas se separou da esposa e paga pensão. Tem algumas pessoas que pagam pensão, fez um acordo mesmo com a esposa, não foi na justiça nem nada, e paga a pensão à esposa ou filho. Esse valor não é dedutível, só é dedutível se tiver uma decisão judicial. Então, nenhum acordo que não tenha decisão judicial, nessa questão do dependente, por mais que a pessoa cuide, não tem uma decisão judicial, então não tem validade, certo? Ainda polemizando nessa questão, vamos supor, minha esposa não trabalha, e aí eu vou botar ela como dependente, mas vamos supor, ela ganha ali, faz uns bicos, recebe algum dinheiro e tal. Como é que funciona essa questão dos rendimentos dela? Que ela vai com a minha declaração, mas ela não trabalha de carteira assinada, mas tem uns recebimentos ali. Como é que funciona? Assim, só existe uma maneira de fazer, certo? Se
a pessoa está na sua declaração como dependente, toda a renda que ela ganha tem que ser declarada também. Você tem o bônus de ter ela como dedução, mas vai ter o ônus de ter que colocar todos os rendimentos que ela coloca. Entendi. Então, tem que se fazer a conta, se vale a pena colocar. Aí você pode dizer, mas a renda não é oficial. Vai que ela recebe Pix, vai que ela tem um cartão de crédito no nome dela e esse cartão de crédito, de repente, ela tem um valor, né? Movimentação Porque alta. muitas pessoas têm um cartão de crédito, empréstimo para a família, e tudo tem uma movimentação alta. Tudo isso o governo vai cruzar para encontrar, né, a informação de que aquela pessoa, de alguma forma, tem um rendimento. Então tem que se avaliar, né? Tem que ver se vale a pena realmente ter esse benefício da dedução. Bom, Entendi. aí aqui o próximo ponto, justamente que eu tinha acabado de falar, pensão alimentícia. Só a pensão alimentícia ela não tem limite, ela pode ser deduzida o valor que foi integral repassado, né? que foi repassado, certo? Mas sempre tem que ter uma decisão judicial. Não pode ser uma pensão só de boca, certo? Despesas com instrução, né? Que é despesa com faculdades, com escola. Lembrando que aqui não entra aqueles cursinhos de informática, cursinho de inglês. Só entra aqui despesa com educação de cursos regulares ou de nível superior. E ela tem um limite de R$ 3.561,50 por ano. Então tem que ter esse cuidado. Ou seja, não importa quanto eu paguei durante o curso, o valor limite que o governo permite é esse. Esses 3 mil. A próxima despesa, despesas médicas. Despesas médicas também não há limite de dedução, certo? Todos os valores que você gastou, seja com plano de saúde, seja com hospitais, ele é dedutível. Lembrando que aqui não entra gastos com remédios. Somente tem uma exceção se você tiver hospitalizado, internado e aqueles remédios, aquelas coisas fizerem parte do tratamento seu do período que você passou hospitalizado. Outra coisa também é que o pessoal tem muita dúvida, né? Já é a respeito de estética, né? Tudo que for utilizado para questão estética também não entra, né? Como dedução, ou seja, botou silicone, botou cabelo, fez, enfim, nada disso conta para a dedução, né? Exatamente. E a outra dedução que nós temos, que é muito conhecida principalmente, né, para você que é profissional autônomo, é o livro caixa. Mas aqui nós vamos ter um tópico aqui que a gente vai tratar bem, né? Vamos falar bastante sobre esse livro caixa, porque é uma das principais maneiras que os profissionais da área da saúde têm de reduzir, né, os seus tributos, os seus impostos. Então vamos lá. Depois de ver tanta informação, né, tantos conhecimentos, eu queria saber se tem algum, como você exemplificar para a gente, né? De que forma a gente pode estar fazendo utilizando essas deduções na prática, mostrando os números. Mostra para a gente, com certeza nossa audiência vai querer ver alguns exemplos, alguma coisa que possa ser mais palpável, nos ajude. Vamos lá, eu vou trazer aqui 2 exemplos, né, bem simples, né, até com números também para facilitar o nosso entendimento. Nós vamos trazer aqui um primeiro exemplo em que nós temos um profissional, né, da área da saúde, em que é autônomo e que tem uma receita, certo, mensal de R$17 mil. Esse profissional ele ganha R$17 mil. E esse profissional ele tem o pagamento, o recolhimento do INSS, ele mesmo recolhe o INSS. E como a gente viu lá, o INSS é uma das primeiras receitas dedutíveis que pode ser utilizada. Ele paga o INSS como autônomo, que é o que? 20%, né, sobre o teto do INSS. Mas, Elenildo, qual é o teto? Está aqui ó, no nosso exemplo. Até, né, o momento que você está assistindo esse vídeo aqui, o teto do INSS é R$ 7.507,49. Mas, Elenildo, o profissional ganha 17 mil. Eu vou calcular o INSS sobre os 17 mil? Não. O INSS ele é calculado sobre, né,
o teto, no máximo o teto do INSS, não pode ser calculado sobre esse valor. Então esse profissional recolhe sobre o limite, né, do que ele vai receber se um dia ele se aposentar. Que aqui nós temos R$ 1.501,50 o valor do INSS. E esse profissional aqui, ele é uma pessoa muito organizada e ele faz o livro caixa, né? Ele consegue saber quais as despesas que ele tem para prestar o serviço dele e tem os documentos e está lá tudo anotado. E vamos mostrar para você como faz essa conta. Ó, dentro do site da Receita Federal, certo? Existe um simulador, certo? Que você pode ir lá e simular, né, o cálculo do imposto de renda. Então essa daqui é a tela do simulador que eu trouxe aqui para facilitar a nosso exemplo. Compreensão, né? O nosso exemplo, então nós temos aqui, ó, já temos todos os dados. Rendimento tributário, R$17.000. Deduções, R$4.501,50. O que são essas deduções? O livro caixa, que o nosso companheiro aqui fez, que ele era organizado, e o INSS que ele recolheu. Então a base de cálculo é o quê? É os 17 mil menos as deduções, que temos esse valor de 12.498,50. Feito isso, a Receita Federal vai para a tabela do imposto de renda. Então vamos ver aqui como fica, né, os cálculos após a gente inserir no sistema todas essas informações. Esse profissional, ele tinha um ganho, né, de rendimentos tributáveis de R$17.000. Ele tinha deduções com o INSS e com o livro caixa. Veja a importância do livro caixa. E depois de feitas, né, as deduções, ficou, né, a base de cálculo para ser calculado o imposto de R$ 12.498,50. Após, né, o governo utilizar a tabela do imposto de renda, lembrando que a partir desse ano ela foi atualizada e ela está, né, com um valor de corte, né, o valor de isenção de até 2 salários mínimos. Isso é muito importante. Após a declaração de imposto de renda, após as deduções do imposto de renda, nós encontramos aqui o valor, né, que esse profissional vai pagar de imposto. Então temos aqui nesse exemplo que esse profissional vai pagar de imposto R$ 2.567,72. Beleza? Então esse profissional, R$17.000, tem deduções e vai pagar R$ 2.567. Agora vamos ver o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos aqui, ó, um médico, também autônomo, que ganha R$17.000, mas que não contribuiu, né, sobre o teto do INSS. Ele só pagou, né, de previdência mensal R$ 852,23. Também não se preocupou em fazer o livro caixa. Esse profissional não tem um livro caixa, não tem filhos, não tem dependentes, não tem despesa com saúde, com educação, previdência privada. Vamos ver como é que fica a situação dele. Levando, né, para o simulador da Receita Federal, né, nós colocamos os rendimentos tributáveis, R$17.000, a dedução que ele tem, que é o INSS que ele recolheu, de apenas R$ 852,23. Então a base de cálculo para o cálculo do imposto ela vai ser bem maior, né? Vai ser R$ 16.147,77. Após o sistema aplicar a tabela do imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda é progressiva, ela começa de 7,50, podendo chegar até 27,5. Então realmente é uma tabela bem cruel. Esse camarada aqui vai pagar de imposto R$ 3.571,27, certo? Ele vai pagar uma alíquota efetiva de 21%. Enquanto no primeiro exemplo, com o livro caixa, o profissional conseguiu deduzir, né, a alíquota dele para 15%. Esse profissional não tinha um livro caixa, ele pagou 21%.
Veja como isso é importante. Ó. Mesmo com o mesmo valor, né, de rendimentos tributáveis, um profissional consegue pagar menos impostos e o outro profissional acaba pagando bem mais impostos. Por isso a importância de ter a informação e de fazer da maneira correta. Aí é onde está a diferença, né, da organização, né? Precisa estar organizado, precisa ter essas informações, precisa ter um profissional para fazer. Mas aí, uma coisa me chamou muita atenção e aí eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esse assunto. Que livro caixa é esse? Como é que funciona? Como é esse procedimento? Todo mundo pode fazer esse livro caixa? É difícil de fazer? Quais são, né, as observações que precisa ter? Vamos falar desse livro caixa, porque muita gente ficou curioso. O livro caixa ele é um sistema, né, que a Receita Federal disponibiliza para os profissionais e aí, né, isso não somente os profissionais da área da saúde, mas como outros profissionais que são autônomos, né, principalmente profissionais liberais, né, ou de profissões regulamentadas, né, como advogados também pode utilizar, engenheiro também pode utilizar, contadores também pode utilizar. Então, o livro caixa é uma maneira que o governo achou de trazer um pouco mais de justiça para que quem é profissional autônomo, né, não tem vínculo empregatício e nem tem CNPJ, possa computar, né, dentro do sistema aquelas despesas que ele tem para poder prestar o serviço. Então, o livro caixa é um sistema que permite você colocar todas as suas receitas e todas as suas despesas que foram importantes para a utilização do fim dessa receita. Então, é muito importante entender isso. No livro caixa, você bota os seus ganhos de rendimento autônomo. Nildo, eu posso ter a carteira assinada ou ter outro serviço e ser autônomo, ter o livro caixa? Sim. Você pode ter sua fonte de renda oficial, numa PJ, numa CLT, e pode ter o seu rendimento também de profissional autônomo, de prestação de serviço. Então, desse trabalho de profissional autônomo, você pode fazer o livro caixa desse rendimento justamente para poder utilizar, né, as despesas que você tem para prestar esse serviço e abater o seu imposto. Entendi. Então, nesse livro caixa lá eu vou colocar todas as minhas receitas e todas as minhas despesas. Agora a pergunta que não quer calar, essas despesas têm limite ou eu posso botar tudo que eu considerar que é despesa para mim, eu coloco aqui nesse livro caixa? O livro caixa ele tem um limite. Qual é o limite? Você não pode ter mais despesas do que receita. Certo? Vamos dar um exemplo. Você tem duas fontes de receitas. Tem uma receita CLT e tem uma receita de autônomo. A sua despesa ela não pode ser maior que a sua receita de autônomo. Certo? Essa despesa ela não pode servir para abater a sua receita de CLT. Entendeu? Tem que separar bem as coisas, né? Exatamente. Você ganha 1.000 aqui, aí ganha 1.000 aqui no PJ, 1.000 no CLT e ganha 1.000 no autônomo. A sua despesa, né, do livro caixa não pode ser maior do que o seu 1.000 que você ganha no autônomo. Então ela tem esse limite. Ela é limitada à sua receita de trabalho autônomo. Entendi. Então, no caso aí, vamos citar aqui alguns. Quais são as despesas, né, que eu posso estar utilizando, já que eu não posso colocar, a minha despesa não pode superar a minha receita, eu tenho que saber quais são as despesas que são permitidas, né, quais as despesas que o governo permite. Pronto, nós vamos passar aqui, certo? Vou até passar aqui na tela, algumas despesas que o governo permite. Por exemplo, você é autônomo, de repente você tem o seu consultório, você não precisa ter um CNPJ para ter um consultório. E você tem esse consultório, e lá nesse consultório, quais as despesas que você tem? Você tem a despesa da água, você tem a despesa da energia, o aluguel do imóvel, gás, caso tenha, o IPTU, telefone, internet, condomínio. Então, todas aquelas despesas inerentes ao... Prestação da atividade. Exatamente. Né? Então, inerentes à parte física da prestação de serviço,
você pode estar se Eu utilizando. não vi se tu citou aí combustível, por exemplo. Eu desloco da minha residência para o meu local de trabalho, por exemplo. Não. Esse combustível aí não entra. Combustível é não sei se vai dar tempo de passar aqui, mas também tem as despesas que não entram. Então, nas despesas que não entram, combustível estaria dentro de uma dessas despesas, certo? Tem alguns médicos que compartilham espaço, né? Eles é chamado uso concomitante do imóvel para, né, residir e exercer a profissão. Tem a situação que o cara compartilha o espaço e tem a outra situação também que o próprio profissional utiliza um espaço da sua casa, né, e monta ali um consultório e uma sala. Certo? Então, o governo permite que você faça um rateio, né? Se você tem o seu consultório funcionando na sua casa mesmo, ele permite que você pegue 20% de todas aquelas despesas que eu falei, né, e lance no livro caixa a título de despesa. Não vamos usar de má fé, pegar o meu aluguel todinho, o meu aluguel aqui é R$ 1.500, mas eu moro também aqui, né? Então moro e tenho meu trabalho. Então é feito esse rateio, tanto com um aluguel como a energia, tudo, né? Isso aí. É importante ter essa observação. Então, como não dá para oferir, né, um valor talvez justo, o governo deixa que seja 20%. Pode ser que lá no seu serviço, de repente, você tenha algum equipamento que gaste bastante energia e que 90% da energia da casa seja ali do seu consultório. Mas só que para isso ia ter que ter equipamentos para medir esse tipo de coisa. Então o governo, para simplificar, entende que se sua atividade, né, está sendo exercida concomitantemente lá na sua casa, você pode utilizar apenas 20%. Isso acontece também, como eu falei aqui, Nilton, às vezes vários profissionais eles compartilham um espaço, né? Tem salas, né? Eu já vi casos em que um utiliza pela manhã e o outro à tarde, aquele mesmo espaço, né? E ainda tem outro que utiliza à noite, porque às vezes trabalham em lugares diferentes, tem essa questão aí também. Então o governo ele permite, né, até mesmo quando o lugar é compartilhado, que seja feito o rateio das despesas entre os profissionais que estão ali. Aí nesse caso é um rateio. Quantos profissionais se utilizam daquele espaço? Quanto é o valor? Então é rateado de acordo com a participação, né, que cada um tem nesse lugar. Outra coisa também importante são o pagamento, né, que os profissionais fazem aos conselhos, certo? Então aquelas despesas também, você paga o conselho, ela pode ser deduzida do livro caixa. Os empregados também é outra despesa que pode ser abatida também no livro caixa, né? Tem geralmente todo tem um atendente, tem um auxiliar, tem um atendente, então todos esses profissionais, você é autônomo, você pode sim, né, registrar a carteira, mesmo sendo autônomo, e essa despesa você vai deduzir lá no seu livro caixa. Então é algo que ajuda bastante também. Despesas com congressos e outros encontros, desde que sejam científicos, livros e publicações são outro tipo de despesas. Despesas com publicidade, né? Despesas que os gastos que você tem para divulgar e fazer a captação dos seus novos clientes também é deduzida. Vestimentas, né, do profissional também, a própria justiça já se manifestou a favor também desse tipo de despesas. Os impostos e taxas, né, tipo IPTU, como eu citei aqui, também podem ser abatidas. Uma informação importante também, as despesas de maquineta de cartão. Hoje, né, no mundo todo se usa cartão de crédito. Então, dentro do cartão de crédito, além da compra, né, e a mensalidade da maquinetazinha, você tem uma despesa também que são a porcentagem que fica com a operadora de cartão. Então, esse valor também você pode utilizar dentro como dedução no livro caixa. Prestações de serviço, né? O seu consultório, quem tem um consultório geralmente precisa de um eletricista, de alguém que venha consertar algum equipamento. Então, prestações de serviço, né? Lembrando que todas essas despesas, elas só são válidas mediante a documento fiscal. Tem que ter nota fiscal, tem que ter a comprovação de todas essas despesas. Aquele recibozinho azulzinho
Não vale. Não vale. Não é Importante seguro. isso, né? Não é seguro. Nota fiscal, recibo e a comprovação do pagamento, certo? É muito importante lembrar que não basta ter só a nota, muitas vezes não basta ter só o recibo, você tem que ter também, comprovar o pagamento, seja que pagou com cartão ou pagou com a transferência, com Pix, porque a Receita ela se liga muito, como que você pagou? Foi com cartão? Foi transferência bancária? Tanto que hoje em dia, quem coloca despesa médica, né, e põe esses recibos na declaração de imposto de renda, o governo ele não quer o recibo do médico, não, ele quer o comprovante do pagamento. Não, me mostre aí a transferência que foi feita para o profissional, me mostre aí o cartão que você pagou para o profissional. O recibo hoje para a Receita Federal Não tem validade. já não tem mais validade. Então é importante ficar atento a esses detalhes. Fazer o livro caixa, vocês estão vendo aí que não é simples, né? É bem delicado, tem muita coisa Tem importante. mais coisa ainda, cara, tem mais coisa. Olha, insumos utilizados nos tratamentos, ou seja, tudo gás, luva, todos aqueles equipamentos e produtos utilizados, né, para prestação do serviço, o material de limpeza que é utilizado, né, na conservação do consultório também pode ser utilizado no livro caixa. Aqui, ó, você falou sobre a questão da locomoção. Aqui, ó, mesmo que você falou sobre a questão dos transportes. Ó. A lei não permite, ela só tem uma exceção, que é justamente para os profissionais que são representantes comerciais, porque eles dependem, né, do transporte para poder prestar o serviço dele, que é diferente do médico, né, que se desloca para um canto para outro, então não vale. A única exceção daquele caso dos transportes são os representantes comerciais. Bens, né, adquiridos, equipamentos adquiridos para a clínica. É só uma informação aqui também. Esses também não contam, certo? Eles também não deduzem o livro caixa. Estou montando minha clínica, gastei, porque normalmente é caro esses equipamentos, né? Então, exato. Eles não entram na dedução do livro caixa. Então, ó, veja o quanto de informação importante que pode te ajudar a deduzir o livro caixa, que talvez, né, você está pagando muito imposto agora porque não tem essa informação. Então, o livro caixa é sim uma ferramenta importantíssima para quem é profissional autônomo, né, encontrar uma maneira de deduzir essa carga tributária. Agora eu fiquei na dúvida se eu vou ser pessoa jurídica ou se eu vou ser pessoa física fazendo um livro caixa bem organizado, bem controlado. Pode ser que tem que haver realmente um estudo bastante amplo para chegar nessa conclusão. Viu? Vai fazer alguma pergunta? Não, aqui encerrou. Agora como é constituir a pessoa jurídica? Colocou aqui, né? Aí tu vai como é constituída? Como é constituída a pessoa jurídica, não é isso? Isso. Vamos lá. Uma cliente indicou a Tainara para outra pessoa. Aí a gente vai agendar uma reunião para amanhã. Como é constituída a pessoa jurídica? Tu diz assim, eu já entendi tudo aqui de pessoa física, de autônomo, de livro caixa, certo, mas e se eu resolver abrir uma PJ? Como é que abre uma empresa PJ de um profissional da saúde? Quais os passos aí? Pronto, já vimos aí muita coisa sobre pessoa física, né? Livro caixa, os impostos, já vimos exemplos, mas agora eu quero saber de fato como é que é feita essa questão. Vamos supor, eu já entendi, pessoa física, beleza. Agora, pessoa jurídica, como é que funciona? Eu posso realmente, como um profissional autônomo, posso abrir meu CNPJ, abrir minha empresa? Como é que é feita essa constituição? Eu vou sair da pessoa, do profissional autônomo, agora eu vou ser um PJ. Como é que funciona essa parte? Então vamos lá. Você agora já está fera, né, no que diz respeito a prestador, né, de serviço, a profissional autônomo, já sabe tudo de livro caixa. A pergunta mas agora eu quero saber como
que se abre uma pessoa jurídica, né? Eu decidi, eu quero ser pessoa jurídica, porque eu estou fazendo um convênio com o plano de saúde e o plano de saúde só aceita se eu for pessoa jurídica. Então vamos lá. Todas as pessoas, né, e todos os profissionais, sejam eles, né, de quaisquer profissões, eles podem abrir empresas, sejam individuais ou sejam, né, empresas em sociedade. E a gente sabe, né, que muitas pessoas têm esse receio, né, principalmente do medo, né, das obrigações. Vou ter um CNPJ, tenho que ter um lugar, uma sala, tenho que ter um local para abrir a empresa. Demanda uma série de coisas, inclusive contador, né? Isso, vou ter que ter um contador agora para ficar pagando todo mês, vou ter que ter uma despesa, vou ter que ter declaração para a Receita Federal e fica pensando tanta coisa que acaba se travando, desistindo. Mas vamos lá, de forma bem simples, certo? Nós geralmente indicamos 2 tipos de empresas, certo? Uma seria uma sociedade, né, simples, limitada, que é uma sociedade em que ela é feita principalmente por profissionais que exercem atividade de cunho intelectual, certo? Isso acontece muito com advogados, com médicos, com profissionais, né, da área da engenharia, arquitetura. E o outro modelo que é mais comumente usado é o modelo de empresa limitada, certo? Em que o profissional tanto pode, né, hoje, nos regimentos que existem, abrir sozinho uma empresa limitada ou ter outros sócios. Uma coisa importante, né? Profissionais da saúde, eles não podem optar por MEI. Muitas pessoas fazem essa pergunta, fazem esse questionamento, então MEI é uma das maneiras de não ser, né, pessoa jurídica na área da saúde. Certo? Não importa qual é a área, ou seja, pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, porque às vezes a pessoa pode pensar, não, eu sou só eu sou um fisioterapeuta, eu não sou, não sei, a profissão mais complexa, né? Mas não encaixa para nenhuma delas. Não encaixa. Então, resumindo, para você saber, você vai procurar um bom profissional de contabilidade, né? E assim, caso você queira, né, pode estar entrando em contato com a gente vai sugerir o melhor regime para você. Escolhido isso, né, o tipo societário, a gente vai fazer um registro na junta comercial ou no cartório, se for no caso de uma sociedade simples. Vamos fazer, né, o registro do CNPJ junto à Receita Federal. Vamos buscar junto à prefeitura o seu cadastro, porque é a prefeitura que permite a emissão do documento fiscal. Em seguida, fazer o seu cadastro no conselho de classe, certo? Todas as empresas, né, dessa área da saúde, elas têm que fazer o cadastro junto aos conselhos, né, que elas, né, pertencem. No caso dos médicos, né, tem que passar, né, por fazer o cadastro do CRM da pessoa jurídica também. Você vai ter o seu cadastro pessoa física e vai ter o seu cadastro pessoa jurídica. E sobre essa questão do endereço aí, por exemplo, vamos lá, eu profissional da saúde, trabalho em diversos lugares, né? Clínicas, hospitais, e não tem um local específico. Como é que funciona essa questão do endereço? Eu vou abrir minha empresa em qual endereço? A questão do endereço, ela é muito importante, certo? Por vários aspectos, né? Até um que eu vou citar aqui, vou só citar porque em outro momento a gente vai conversar um pouco mais sobre ele, porque ele requer uma demanda maior de tempo, que é o seguinte, geralmente quem exerce trabalho de cunho intelectual, ele não precisa muito ter um lugar fixo, né? Por quê? Porque de repente ele só trabalha prestando serviço para planos de saúde, ou seja, ele atende nos hospitais daquela empresa, né? Credenciada nos planos de saúde. Não tem um consultório, não atende no meu consultório. Outras vezes, né, a pessoa faz o serviço misto, ela tem um consultório e atende, né, nas redes no plano de saúde. Ou, no outro caso, a pessoa atende no consultório, mas naqueles consultórios compartilhados que a gente já falou agora há pouco.
Se o profissional ele não vai atender no lugar onde está o CNPJ, né? A prefeitura, né, elas têm permitido que essas aberturas algumas vezes aconteçam na casa do profissional, certo? Ou em endereços, né, fiscais que a gente chama, que é a questão do co-work, que é o que a gente também aqui, né, disponibiliza aos nossos clientes. Por que aqui tem um ponto importante, Nildo? Daqui a pouco, né, quando a gente for falar de tributação, para profissionais da saúde, no último ano saiu uma decisão muito importante, que é, para quem é lucro presumido, a redução, né, do imposto, né, através da redução da base de cálculo, né, do imposto de renda e da contribuição social. Para o profissional que é do lucro presumido conseguir essa diminuição da carga tributária, um dos documentos que é solicitado é o alvará de funcionamento. Então, se eu sou um profissional que eu trabalho que o meu CNPJ é na minha casa e eu atendo fora, ele não vai ter esse documento, porque ele não vai conseguir ter um alvará de funcionamento dentro de casa. Consequentemente, não vai conseguir ter essa dedução. Consequentemente, não vai ter essa dedução. Então, são pontos que tem que ser realmente bastante avaliada a questão do endereço. Já que você falou aí, vamos falar de tributação. Qual é o regime? Como é que o profissional vai saber qual regime que ele vai estar? Primeiro vamos falar de regimes, né? Quais são os regimes que existem e quais são se são todos permitidos para a área médica ou se existe alguma restrição. Vamos falar dos regimes primeiro. Como eu costumo dizer, né, a carga tributária para a área da saúde ela é muito pesada, ela já começa, né, muito alta, seja o profissional autônomo, seja PJ. Existem duas maneiras, né, que o profissional tem que escolher, ou no Simples Nacional ou no presumido. Mas não existe um lucro real, eu não posso ser lucro real. Para essa atividade ela não é aconselhável. Por que não é aconselhável? Porque esses profissionais eles não têm muito custo, né? Ou seja, eles não compram e comercializam nada. Eles vendem um serviço que dependem somente, na maioria dos casos, dele e da capacidade intelectual dele, que não pode ser mensurada, não tem uma despesa que possa ser abatida. Então, o lucro real a gente já descarta. Então, a gente fica aqui no Simples Nacional e lá dentro do Simples, o governo ele botou no anexo 5, que já é um anexo bem cruel, certo? Já começa com a alíquota de 15,5%, certo? Ou seja, ele permitiu ir para o Simples, mas ele disse, mas aqui você vai ter que analisar se dá certo para você, né? Então, você já falou aí de duas, já eliminou, né, o lucro real, já não compensa. Então, ficou entre o Simples e o presumido. Vamos falar de cada um rapidamente, assim, como é que, para que a gente, né, nosso público possa entender. O que é o Simples? Qual é a forma de cálculo do Simples? E depois a gente fala do presumido. O Simples Nacional é uma maneira, né, simplificada, na teoria, né, simplificada, de recolhimento dos tributos, em que o profissional vai pagar em uma única guia, né, todos os tributos, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS e a CPP, tudo em uma única guia. E qual a base do cálculo do imposto? O faturamento, ou seja, é desconsiderado aqui as despesas, as aquisições, tudo que a empresa teve, o que o profissional teve. O governo vai olhar receita, vai pegar lá a tabela do Simples Nacional, a alíquota inicial 15,50 e vai jogar em cima do todo. Simples Nacional é isso. Qual a vantagem? Burocracia, que é menor. O número de declarações são bem resumidas, né? Basicamente uma declaração mensal e as declarações anuais. E o lucro presumido? O presumido ele é um pouco mais complexo porque você vai ter que pagar todos os impostos em guias próprias, né? O PIS, COFINS. Ou seja, já aumenta a quantidade de documentos aí. Exato. E tem um detalhe que muitas pessoas às vezes, né, acham ruim, que é o seguinte, a questão do imposto de renda e da contribuição social.
que eles são recolhidos trimestralmente, ou seja, a pessoa vai pagar 3 meses, né, sem pagar imposto, aí depois vai somar o imposto de 3 meses e ela vai ter que pagar. E às vezes, isso sai muito caro, né, porque somou o imposto de 3 meses, aí o imposto vem muito alto, o imposto de renda, e a pessoa não tinha aquela programação, aquela organização de estar guardando tudo aquilo dali. Tá certo? Então, essa é uma das coisas que o lucro presumido não é tão bom. Mas, Elenildo, qual é o melhor? Né? A grande pergunta, até porque algumas pessoas pensam que só em ser do simples já tá. Eu sou do simples, já pago menos imposto, já é melhor. Não é bem assim, né? No Simples Nacional, certo? Através de um planejamento tributário, é possível, né, a gente sair dessa alíquota inicial de 15,50 e trazer com a alíquota inicial de 6%. Certo? Isso é possível através de um planejamento tributário, onde a gente vai ver a questão das despesas com pessoas, né? Ou seja, colabore com as pessoas, os atendentes, com o custo com folha da empresa. Então, a gente, através de um planejamento tributário, a gente consegue fazer uma redução muito grande, certo? Desse valor dos impostos. E na questão do lucro presumido, existe a possibilidade da redução, né, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, fazendo aquele trabalho de equiparação, né, de clínicas a hospitais. Né? O Supremo Tribunal já decidiu, então permite que atividades que sejam desempenhadas, né, pelos pequenos consultórios médicos, desde que aquela mesma atividade que o camarada está fazendo seja uma atividade que inerente a um hospital e possa ser ter os benefícios que os hospitais têm. Os hospitais eles têm essa redução, certo? Por exemplo, eu sou um médico, então na minha clínica eu disponho de um equipamento que eu consigo fazer pequenas cirurgias, pequenas coisas que também fazem nos hospitais. Então, aí é onde há essa equiparação. Onde há essa equiparação. A única coisa que não entraria somente os atendimentos. Foi só atendimento, não tem uso de equipamento, de nada. Já volta para a linha tradicional, não? Isso, ou seja, para você entender, o profissional da saúde do presumido, o governo considera 32% do faturamento como lucro. Se consegue fazer um estudo e fazer uma equiparação, né, a um hospital, esses 32% passa para 8%, certo? Da presunção. Então, realmente existe uma redução bem considerável, mas requer, né, um amadurecimento e um entendimento em saber se aquela atividade realmente está seguindo todos os requisitos que foram, né, elencados lá pela decisão do Supremo Tribunal. Bom, então o que a gente viu aí é que o simples não é tão simples, o lucro presumido não é tão complicado, mas se fazendo um bom planejamento a gente consegue realmente escolher o melhor regime. Então dá para dizer assim, não dá para dizer de cara, mas o profissional que está nos assistindo, ele quer abrir sua empresa e não dá para já dizer assim, olha, vá para esse regime, não, vai ter que ser feito um estudo, é isso? O que eu posso dizer para você é que entre em contato com a equipe, né, da EVI com assessoria contábil, agende uma reunião, nós vamos te dar gratuitamente uma consultoria, vamos ouvir a sua necessidade, ver, né, em que situação dessa que foi falada aqui você está enquadrado e tenha certeza, vamos escolher, né, a melhor opção para você. Aí assim eu posso dizer, né, individualmente o que é bom e o que é ruim para cada profissional. Infelizmente não dá para dizer assim, ó, é bom por esse caminho. Isso vai depender da sua realidade, do seu momento e o que você está vivendo agora. Então entre em contato com a gente. É isso. Desde já a gente agradece se você ficou com a gente até aqui e segue nossas redes sociais, né? Se você ficou em dúvida de algum assunto que foi falado aqui, quer saber mais, quer se aprofundar, manda uma mensagem para a gente, manda aí no direct, manda uma mensagem, manda um e-mail para a gente, que a gente vai ter o prazer em tirar todas as suas dúvidas sem custo nenhum, tá certo? Então é só nos procurar que você vai conseguir sanar todas as suas dúvidas. E já ficamos por aqui nesse bate-papo bacana e próxima semana, se Deus quiser, mais conteúdo para a gente, né? Mais conteúdo.